Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Chegamos, enfim, à sexta-feira. Sexta-feira, às vezes, a gente já está cansado, né, para aplicar a comunicação não violenta, mas estamos aí. Queria saber, antes da gente começar, se alguém quer falar alguma coisa. Então, não sei se nesses dias todos aí alguém teve alguma experiência que quer compartilhar, viu alguma notícia que fez pensar. Se vocês quiserem falar algo. Hoje eu trouxe mais ou menos o que a gente combinou ontem, então, alguns outros exemplos de notícias. Vou falar rapidinho de jornalismo para soluções, jornalismo de soluções, e algumas dicas de bibliografia, de curso, e aí a gente termina fazendo aquele exercício final ali de comunicação não violenta com opiniões meio diferentes das nossas, do nosso dia a dia, tá? Beleza, então. Vou compartilhar aqui, vou mandar mais uma vez o link da apresentação. A gente está agora lá no 193. Hoje acho que a aula vai ser mais curtinha, a não ser que a gente se estenda muito aí no nosso exercício. Se alguém entrar depois, então, e vocês puderem compartilhar o link, vocês compartilham, e aí eu vou tentar deixar o chat aberto. E aí, se vocês tiverem comentários enquanto eu for falando também, a gente vai tentando responder, senão a gente deixa tudo para o final, ali antes do exercício mesmo. Vou compartilhar aqui a minha tela, gente. Vamos lá. Vocês estão vendo? Tudo ok? Sim, tudo certo. Beleza. Bom, gente, eu trouxe aqui primeiro alguns exemplos de matérias, de reportagens e de veículos, principalmente, que costumam ter uma cobertura que é um pouco mais voltada para o fogo e não só para a fumaça, né? Então, que vai mostrar um pouco além do conflito, que vai mostrar os diversos pontos de vista, as diversas nuances, principalmente também contar histórias dessas pessoas que estão envolvidas de uma maneira que não seja estigmatizada, tá? Acho que todo mundo deve conhecer o Altab. O Altab é bem conhecido pelas suas narrativas, assim, pelas suas matérias bastante aprofundadas, um pouco longas, mas com diversos tipos de formato, né? Então, um formato que mistura muitas vezes texto, que mistura vídeo, que tenta chegar aí no leitor de diferentes maneiras. Eu trouxe esses dois exemplos que eles são até um pouco parecidos, assim, porque eles vão falar de crianças, né?
Esse é um exemplo bem bacana, porque inclusive ele é num formato diferente, que é um formato de HQ. Então, eles vão mostrar, vão falar sobre o conflito armado na colônia, né, das Farc, enfim, de todo o conflito armado que tem lá, só que isso sendo contado pela família de um dos milhares de desaparecidos, né? E isso foi justamente logo que o governo colombiano e as Farc, eles anunciaram aquele acordo de paz. E eu gostei muito desse exemplo, porque a gente falou várias vezes aqui sobre isso, né? Que não é porque uma liderança assina um tratado de paz, anuncia um cessar-fogo ou esse tipo de coisa, que o conflito acaba. Né? Principalmente que a violência estrutural acaba. Muitas vezes a violência direta pode até acabar, mas a violência estrutural não. E se a violência estrutural não se move, é muito provável que esse conflito, enfim, essa tensão continue existindo e a gente veja outros tipos de conflito. Se vocês estiverem com a apresentação aberta, vocês conseguem clicar e abrir aí também a matéria. Mas, basicamente, eles vão contar, então, a história da família do Henrique, né? Eles nomeiam esse personagem, falando sobre essas pessoas que estão desaparecidas, né? Depois de todos esses anos de conflito violento, né? Entre o governo ali e as Farc. E aí é bem legal, porque é um formato que a gente não está muito acostumado a ver, né? Principalmente no jornalismo, assim, em grandes portais de notícia, né? Tipo o UOL. E aí eles vão, então, contar das histórias, eles vão contextualizar, vão contar o número ali, né? Então vai ter aquele amontoado de fatos, mas eles vão partir realmente para uma narrativa. Então vão contar a história de uma família que está ali procurando o Henrique, que é uma criança, né? E o que acontece? Causando realmente uma narrativa empática, né? Então que a gente consiga sentir empatia por essa família, que a gente entenda quem são esses personagens que sofreram com esse conflito, né? Não é nem questão de estar envolvida, né? Não é nem a história, então, de um membro das Farc ou de um membro das tropas do governo, enfim, não é isso. Mas é de como o conflito ele é muito maior, né? Que a gente falou, ele não acontece só naquele lugar que ele está acontecendo, só naquela data, naquele período. Ele tem vários efeitos que são muitas vezes invisíveis. Ele não é muito longo, ó, se vocês estiverem aberto aí. É uma historinha bem legal, assim, de ler. Não é um formato cansativo, assim, não é um texto, não tem um vídeo enorme para você ver. Ele é mais, né, o formato de HQ que é realmente mais fluido. E, enfim, uma dica de conteúdo aí interessante, que vai tentar desmitificar um pouco e mostrar um pouco quais são os efeitos invisíveis ou não tão reportáveis, assim, né, que não apareceram tanto na mídia. E aí eu trouxe um outro exemplo aqui do Altab também, que é esse Vergonha Europeia. Então ele vai mostrar como é que é viver no maior campo de refugiados da Europa, né? A gente sabe que os refugiados são um grupo bastante estigmatizado, né? Então, dentro aí de um conflito, né? Ou de narrativas que são bastante polarizadas, então, das pessoas que acham que tem que sair, tem que voltar todo mundo para o seu país, e das pessoas que acolhem. E a ideia aqui, então, foi tentar mostrar esse grupo, né? Mostrar em que situação essas pessoas estão vivendo nesses campos de refugiados pelo olhar de uma criança, né? Então, contando a história de uma criança. E aí, então, ele vai contar basicamente, vai mostrar ali alguns dados importantes, né? Então, já são 5 anos do fluxo de refugiados para a Europa. Tem esses anúncios péssimos por aqui, mas, enfim, vamos falar ali, por exemplo, das pessoas que tiveram que correr de um país para o outro para se proteger. Vão ter ali aspas, então, né? E fotos também dessas famílias. E aí eles vão contando essa narrativa, então, que passa pelos números, mas também passa pela história humanizada, né? Não vai ficar simplesmente no que é o conflito, no que são os dados. E vai falar, então, de quais são as principais dificuldades das crianças. E até nisso, assim, não deixa de ser um pouco do que a gente falou na outra aula, da performance, da empatia, né? É muito mais fácil, né? Ou a gente acha que é muito mais fácil alguém empatizar com uma criança, provavelmente, que está passando por essa situação, porque a criança não tem culpa de nada, enfim, etc. Todo mundo empatiza com uma criança, do que empatizar, às vezes, com outro perfil de personagem que eles poderiam mostrar, por exemplo. E aí, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhadinha ali depois. Trouxe alguns exemplos da BBC. A BBC é um veículo que eu acho que também... O que acontece? O UOL,
ele é um grande portal de notícias, né? Então ele tem ali uma parte bem focada em hard news, que é realmente o hard do hard, e ele vai ter essas outras verticais que muitas vezes conseguem contextualizar mais o que o hard está noticiando, né? Mas me parece ainda um pouco mais separado do que a BBC, por exemplo, que costuma cobrir ali o hard news de maneiras, enfim, diferentes, mas também consegue fazer essa cobertura de contexto meio que dentro ali do hard news, né? Meio que no mesmo feed de notícias, não é numa vertical, enfim, dá a impressão de que é uma cobertura só, ainda que talvez não seja. E aí eu trouxe alguns exemplos, então, aqui, principalmente contando as histórias dos grupos que são em grandes conflitos, né? Então, esse aqui, por exemplo, eles vão mostrar o que defendem os ativistas que estão pedindo menos verba para a polícia, né, depois do assassinato do Floyd. E é bem legal porque eles não vão deixar de contextualizar, então, assim, eles vão mostrar quais são os dados. Então, eles vão mostrar, por exemplo, de onde essas pessoas partiram realmente para pedir isso, né? Então, vão falar quanto que é o investimento da polícia, vão mostrar que por exemplo, vão fazer comparações com o investimento de outros países, vão mostrar quais são os efeitos práticos disso. E aí eles vão narrando, então, quais são essas demandas, né? Mas o que eu gosto é principalmente esse fato deles não só narrarem as demandas, mas deles explicarem da onde essas pessoas estão partindo, o que eles acham sobre o financiamento da polícia, se é pouco, se não é, quais são os benefícios e quais são os malefícios de mexer nisso. E aí depois eles fazem essa comparação com o Brasil, né? Porque é uma matéria da BBC Brasil, e é bastante interessante por isso. E aí tem outras que são nesse estilo aí parecidas que eu trouxe. Essa aqui, então, vai mostrar, né, como a cidade mais branca dos Estados Unidos foi parar no centro dos protestos antirracistas, né? E é isso, assim, são geralmente contextos e análises que a gente não está acostumado a fazer, ilações que a gente não consegue fazer no momento ali da cobertura e no momento da leitura dessa cobertura ali do quente, né? E aí, então, eles vão contando basicamente como tudo aconteceu, vão mostrando qual que é o contexto dessa cidade, então eles vão falar ali da questão demográfica, vão falar de homogeneidade ou não racial, vão realmente contar a história, então é um pouco daquilo que a gente falou, né? Quando a gente pensa naqueles 5 Ws do conflito, né? Tem um que é o quando, né? Que é desde quando essas demandas existem, né? Então, desde quando foi que esse conflito, na verdade, começou, né? Geralmente, esse conflito começa quando as demandas começam, né? Não só quando a violência começa. E eles vão contar essa história, assim, bem completinho, assim, de uma maneira bem didática e interessante. Vão falar qual que é o impacto dessa história no presente. Então, é realmente um grande contexto ali do que poderia ter sido só a matéria da correspondente cobrindo o protesto, por exemplo, né? Esse já é uma mais recente, que também é nesse conceito aí de o que está por trás, enfim. O que eu acho importante pontuar só, são ótimas matérias e é uma ótima cobertura, mas que foi feita depois do conflito violento, assim, né? Então, houve primeiro essa violência, ela escalou primeiro, chegou a um conflito de violência, para aí a gente começar a falar sobre o conflito, falar sobre quem são as pessoas envolvidas. Então, parece que essas pessoas, só vale a pena escutar essas pessoas, ou que elas só merecem ser ouvidas porque elas estão ali quebrando pau e brigando, e, enfim, parando a cidade. Antes disso, porque, enfim, demandas raciais sempre existiram, né? Demandas políticas, insatisfação política sempre existiu. Esses grupos, eles não se articularam do nada, né? Eles têm uma história, uma articulação. Geralmente não é nem o primeiro protesto que eles participam, com certeza. Claro que existem sempre eventos em que essas demandas elas escalam também, né? Então você tem toda a questão, por exemplo, das demandas raciais que escalou por causa do assassinato do George Floyd, como escalou aqui por causa do assassinato do Beto no Carrefour. Mas a gente fala sobre isso quando esses conflitos não estão num cenário mais violento, a gente ouve essas pessoas, a gente está olhando para isso, não é nem que a gente não ouve porque a gente é ruim, é porque a gente não está olhando para isso, né? A gente só vai olhar para as coisas realmente quando elas escalam. Então, acho que esses são 2 veículos bem legais de acompanhar a cobertura deles de conflitos, e tentar, de repente, enfim, se inspirar e ter ideias, assim. Eu acho que tem uma coisa que
ficar muito clara, assim, é uma pergunta que geralmente fazem, que é, então o jornalismo para a paz, ele não é um jornalismo de hard news, né? Ele é um jornalismo mais frio. E geralmente, e ele vai ser mesmo, porque ele é um jornalismo que precisa de mais contexto, que precisa de análise, ou que tá antecedendo os fatos, né? Que não está cobrindo os fatos ali. Mas a gente pode usar os princípios do jornalismo para a paz na nossa cobertura de hard news. Então, a gente pode não estigmatizar, a gente pode não generalizar, a gente pode não fazer aquela série de coisas ali, usar aquela série de recursos que a gente viu nas últimas aulas, que acabam polarizando, né? Que acabam criando essa narrativa de nós versus eles e que vão contra os princípios do jornalismo para a paz, porque em vez de você estar propondo coisas, né, propondo soluções de pacificação, você está aumentando o atrito, aumentando o conflito, aumentando provavelmente a violência, né? Acho que foi o Léo que também tinha pedido para trazer outros exemplos desses em que você, enfim, coloca os seus dados ali e se vê no meio da história, né? Eu trouxe 2. Eu não sei se esse do Globo vai abrir no meu computador, porque eu não estou logada. Se vocês conseguirem abrir aí no de vocês, peraí. Que a barra ficou bem em cima. Vocês estão vendo todas as minhas telas, né? Vocês não estão vendo só o slide, não, né? Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. A do Globo tá demorando um pouco para abrir, ela é um pouco carregada. Talvez vocês já tenham brincado com ela, que ela vai mostrar qual que é o seu lugar na fila da vacinação do coronavírus. O New York Times fez uma visualização bem parecida também. Acho que eles fizeram antes, na verdade, do Globo. Mas vamos ver se abre. Se vocês conseguirem abrir aí, o que você precisa fazer basicamente é colocar os seus dados, né? Então ele vai te fazer uma série de perguntas. Qual que é a sua idade? Se você tem algum tipo de comorbidade ou não. Caramba, não tá abrindo. Tá abrindo aí para vocês? Alguém tá tentando abrir? Vou até mandar o endereço aqui também. Tá abrindo? Para mim que não abre, então. Então brinque para vocês darem uma olhada. Agora acho que vai, mas eu acho que ele vai travar no paywall, mas vamos ver. Vamos ver se vai antes do... Então, você vai ali no começar, ele vai me pedir o login. Deixa eu ver se eu consigo burlar esse paywall, mas no infográfico é meio difícil. Bom, deem uma olhadinha aí, mas o que eles vão fazer, então, basicamente, é pedir alguns dados seus, né? E você vai conseguir ver, então, em que lugar você está na fila, né? Então, quantas pessoas faltam para se vacinarem antes de você? Qual é a estimativa de quando você vai ser vacinado, né? Te dá uma posição muito mais clara da situação que a gente está em relação à vacina, né? Do que a gente só ficar lendo um monte de matéria com calendários possíveis de vacinação e quem vai ser vacinado primeiro e quantas vacinas estão chegando ou não, e essa incerteza que a gente tem, que a gente nunca sabe quanto tempo ainda a gente ainda precisa esperar. Então, acho que essa é uma ferramenta legal. E essa outra ferramenta é bem famosinha até da BBC, que ela vai te mostrar mais ou menos qual que é a sua expectativa de vida, né? Então, você consegue ali colocar os seus dados, né? Então, sei lá, tenho 28 anos, sou do Brasil e sou mulher. E aí ele vai mostrar, então, qual que é a expectativa de vida de uma mulher no meu país, qual que é a comparação disso com um homem. Então, um homem de 28 anos viveria menos. Vai me mostrar quanto tempo aumentou essa estimativa desde 1990. Esse dado eu acho muito legal, e esse dado eu acho mais empático, assim, dessa visualização, que é esse que vai falar por quanto tempo você seguirá saudável. Porque a gente vê várias matérias mostrando, então, qual que é a porcentagem de chance de você ter isso, ter aquilo, enfim, uma série de dados, né, uma série de reportagens que falam de pesquisas que causam disso. Eu acho essa visualização, assim, legal para mostrar isso. Então, basicamente, você tem eu tenho 83% do restante da minha vida com boa saúde. E aí ele vai fazer essas outras comparações, então, de onde fica o seu país, a estimativa por país, vai te dar uma ideia mais ou menos de como está a qualidade de vida, então, no seu país, né? E aí você pode, inclusive, colocar, então, sei lá, vou colocar os Estados Unidos para comparar. E aí, o que é importante, assim, só ficar de olho nessas visualizações?
de como os seus dados vão ser usados, né? Porque, por exemplo, aqui está colocando, beleza, o seu sexo, a sua idade e ok. Mas, por exemplo, naquela visualização que a gente viu ontem da lupa, você pode colocar o seu endereço, né? Seu endereço completo, que já é um dado bem pessoal. Então, é sempre importante ficar de olho também. A lupa, no caso, eles têm um aviso ali de como esses dados são capturados, se eles são usados, se não são, se são anonimizados, o que acontece. Mas é sempre bom ficar de olho nisso também, tá? Porque sempre que a gente está colocando os nossos dados em algum lugar, eles estão indo para algum lugar, provavelmente, e é a nossa privacidade que está em jogo, né? Vou apagar, fechar tudo isso. E aí, falando um pouquinho de jornalismo de soluções, então, né? Opa, peraí. O jornalismo de soluções, eu fiquei pensando ali em como explicar qual seria a diferença de jornalismo de soluções e jornalismo para a paz. O jornalismo para a paz, ele é um jornalismo de solução para a paz. O jornalismo de soluções, ele vai buscar soluções para os diferentes tipos de problemas que ele vai reportar. Então, a gente não está falando só de conflitos, assim, entre grupos diferentes, né? Então, a gente está falando de um problema que pode ser transporte público, um problema que pode ser de saúde, um problema que pode ser de educação. Então, além da gente estar reportando aquele, então dizendo, gente, vamos lá, quantas matérias a gente vê mostrando que aquele problema existe. Então, por exemplo, a evasão escolar cresceu na última década. E essa é a matéria. Ok. Por que não propor ou procurar quais são as estratégias de solução desse problema? Quem é que está agindo para solucionar esse problema? Quais são as iniciativas bem-sucedidas? Quais são os princípios dessas iniciativas? Então, basicamente, esse é o foco do jornalismo de soluções, né? Deixa eu diminuir aqui vocês. Ele vai realmente mostrar quais devem ser as soluções para aquele problema. Isso não quer dizer que só vai mostrar a gente, enfim, com histórias de super-heróis, superação, etc. Não é isso. Mas é realmente explicar, então, qual que é o problema, quais são as causas desse problema, o que pode ser feito para solucionar, e se existe uma possível solução, quais são as limitações dessa solução também. E detalhar esse processamento, então. Assim, se teve uma solução, de repente alguém já resolveu esse problema, um problema parecido dessa maneira, e aí você vai lá e mostra. Realmente funciona muito bem, eu acho, inclusive para jornalismo de cidades, por exemplo, né? Então, a gente vai cobrir coisas de saúde, coisas de educação, coisas de transporte público. É bem interessante. Esse aqui é um exemplo da BBC até, também. E aí ele tem essa mesma pegada, assim, que ele não funciona tão bem para cobertura diária, né? Muitas vezes ali no Hard News você só precisa mostrar que aquele problema existe. E só mostrar que o problema existe já é bastante importante, né, gente? Porque às vezes se a gente não conta que o problema existe, ninguém olha para ele. Mas é um pouco do que a gente falou nas últimas aulas também, que beleza, eu não posso escrever um livro, eu tenho que escrever só uma matéria. Mas depois que você deu aquela primeira matéria, deu aquela matéria para o seu leitor, né? Então, beleza, dei ali o flash com o problema. O que é que ele vai querer ler, né? O que você acha que ele vai procurar depois? Então, se eu estou ali, me chama a atenção, eu trabalho com educação e vi essa matéria sobre evasão escolar, que é um problema. O que ele vai procurar depois disso? Provavelmente ele vai procurar soluções, assim, né? Então, vai procurar iniciativas, maneiras, estudos sobre isso. E é basicamente pensar um pouco nisso, que, enfim, vai acontecer depois, não vai ser no Hard News, vão ser matérias provavelmente maiores, mas isso também não quer dizer que vão ser super investigações, que vão gastar muito dinheiro. É o que eles dizem aqui, um problema local mesmo, por exemplo, de transporte, de cidade pública, de transporte público, de educação e saúde, podem ser bons exemplos. Esse aqui é o caso da evasão escolar, então, mostrando no Ceará como esse projeto de estudante está reduzindo a evasão escolar. E é bem interessante porque eles, inclusive, começam com essa história mesmo, né? Eles tentam já criar uma empatia, assim, logo no começo, que é contando a história de uma estudante, então, o que aconteceu com ela. E aí eles vão contando, então, qual que é a iniciativa, quais são os impactos dessa iniciativa. É uma matéria até mais longuinha, ó. Vai falar, então, de quais são os princípios dessa solução, né? Então, falando aí que prevenir é melhor do que remediar. Tem uma outra matéria também, até que a Priscila cita nesse artigo da Abrad, que é uma matéria do 32 São Paulo, da Agência Mural, que eu não sei se 32 São Paulo é da Agência Mural, ou se na época eles tinham alguma parceria, mas enfim, é uma matéria, por exemplo, que mostra um pouco da luta das mães que tentam procurar um parto humanizado no SUS, por exemplo. Então, esse é um problema que existe, as mulheres geralmente não encontram esse tipo de solução, né, esse parto humanizado. E aí contar essas histórias, contar, por exemplo, enfim,
de todas as iniciativas que existem para que essas mulheres tenham esse parto humanizado, é um jornalismo de solução. Então, ele em muito se assemelha ao jornalismo para a paz. E o jornalismo para a paz, ele é um jornalismo de soluções para conflitos. Então, assim, temos um conflito e vamos ser esse jornalismo que soluciona e não esse jornalismo que só reporta e que pode, inclusive, intervir de maneira negativa, né? Sim, no Brasil é. E, assim, a gente tem, inclusive, projetos de lei aí que tentam estimular, né? A cesariana, o parto em clínicas privadas, às vezes, também, para tentar fomentar essa cesariana, é um problema real que existe, assim, no Brasil, né? E é um problema que a gente pode só mostrar, então, falando isso, falando, ó, o Brasil é campeão mundial, olha, tantas cesáreas por minuto, X% dos bebês que nasceram em 2020 nasceram de cesárea, tá? E qual que é a solução? Existe solução? Porque eu acho que quando a gente vê um problema, quando a gente lê sobre um problema, a gente quer solucionar, né? Assim, e eu acho que a gente muitos de nós, assim, pelo menos viraram jornalistas para tentar solucionar muitos problemas. Falaram, não, vou ajudar a resolver esses problemas todos do mundo. E só reportar, apesar de ser muito importante, como a gente já falou, às vezes não é o suficiente. E aí aqui eu vou mostrar, então, eu trouxe alguns livros, assim, que eu acho que são interessantes. Primeiro é esse guia para a vida mesmo, gente, do Marshall. É o primeiro livro de comunicação não violenta que você tem que ler, assim, na história, assim, no seu caminho. Ele vai mostrar realmente o início, assim, a base do que é comunicação não violenta, ele vai ter aqueles exercíciozinhos que a gente fez aqui, e ele é realmente uma cartilha, assim, meio que um beabá para você começar a usar no seu dia a dia. Então, para você escolher a pessoa que você vai usar a comunicação não violenta e conseguir fazer isso. Ele também vai falar um pouquinho de comunicação não violenta com você mesma, mas eu acho que o mais interessante dele é você realmente ele te instiga, assim, a começar a testar, né? Você vai lendo e você vai olhando para as comunicações de maneira diferente. Então, às vezes, nem as comunicações com você mesmo, mas é isso, tá assistindo uma novela, tá assistindo Big Brother, tá vendo duas pessoas conversarem, e aí você começa a olhar e pensar, nossa, essa pessoa podia ter falado isso. Na verdade, o que essa pessoa queria dizer não é isso, era isso. Então, ele é interessante. Eu já fiz uma série de livros do Marshall, porque, enfim, ele é o cara, né, da comunicação não violenta. Esse aqui já é um livro mais prático, assim. Então, depois de ler ali o primeiro, acho que esse pode ser um bom segundo livro. Ele vai se dividir ali em vários temas, então, a resolução de conflitos, vai falar sobre relacionamentos, assim, sobre relacionamentos interpessoais, vai falar sobre dor, luto, ele vai falar sobre raiva, sobre, ok, sentimos raiva, mas o que fazemos com ela? E ele vai falar também uma coisa bacana sobre criação de filhos, assim, né, sobre relacionamento com crianças. Não sei se alguém aqui é pai ou mãe, mas tem uma vertente bem forte da comunicação não violenta que vai falar de como a gente educa as crianças, né? Então, eu vou falar disso depois, porque eu trouxe um livro de exemplo aqui. E aí ele vai ter outros livrinhos menores, assim, que vão meio que cortar o grosso ali em temas, né? Então, esse aqui, por exemplo, ele vai falar um pouquinho das histórias dele também em alguns dos conflitos que ele mediou, né? E usando esses exemplos como cases para as ferramentas da comunicação não violenta. Eles estão todos linkados aí, eu sempre falo isso no curso. Eles são linkados com o link da Amazon, mas eu não ganho nada com esse link, gente, não sou influencer. Então eu só deixei aí para facilitar, mas se vocês se interessarem, vocês compram onde vocês quiserem. Esse é o surpreendente propósito da raiva, e esse eu acho muito interessante a gente ler nesse momento que a gente está vivendo agora, porque, né, estamos todos bastante raivosos, né? A gente tá fazendo uma dinâmica hoje, enfim, no trabalho, e a gente estava falando sobre o tal do Big Brother, né? De como as pessoas estavam muito não é nem levando a sério, mas assim, as pessoas estavam muito emocionais com esse tema, né? E aí a gente ficou pensando assim sobre como a gente hoje se apega a qualquer coisa assim para sentir raiva, né? Então, a gente parece que fica sedento de acontecimentos para que a gente vá ali ao ápice da nossa emoção, né? Até pelo contexto que a gente está, onde a gente tem pouca diversão, a gente tem poucos acontecimentos sociais, né? Tá todo mundo isolado. Qualquer coisa vira um momento de você, enfim, explodir, né? E, enfim, a raiva é uma dessas explosões, né? Esse aqui ele vai falar, então, sobre brigas mesmo, né? Então, enfim, como podemos resolver juntos o que está fazendo com que a gente brigue, né? Acho que é bem legal para relacionamentos interpessoais.
Esse aqui já é um outro conceito, acho que talvez você já tenha ouvido falar da Brené Brown, ela tem um TED bem conhecido, assim, também, se vocês quiserem procurar. E a Brené Brown é uma pesquisadora que ela estuda basicamente vulnerabilidade. Então, ela vai falar sobre coisas como vergonha, que todo mundo sente vergonha, vai falar sobre como a gente tem dificuldade de se sentir vulnerável. E eu trouxe ele porque eu acho que um dos grandes erros que a gente comete na hora de se comunicar, então, por que a gente faz pedidos que, na verdade, não revelam a nossa necessidade, né? Porque a gente não quer se mostrar vulnerável, né? Então, é mais fácil eu falar que eu fiquei brava com a maneira como que você estacionou seu carro, do que eu falar que, na verdade, eu me senti sozinha no casamento e eu queria a presença da minha filha, né? Como a gente viu no vídeo. É muito mais fácil eu chamar o meu amigo de burro e mentiroso do que eu falar para ele que eu tô triste porque ele publicou uma desinformação sobre, enfim, um tema que me remete ao luto do meu pai. Enfim, a gente tem muita dificuldade, né, de ser vulnerável, de se mostrar vulnerável, e mais, a gente tem dificuldade de lidar com a vulnerabilidade do outro também, né? Então, entender que os outros também são vulneráveis, que eles têm as necessidades e que a gente precisa lidar com isso também nos nossos relacionamentos. Inclusive porque em conflitos, as pessoas que a gente vai entrevistar, provavelmente, né, as pessoas que estão envolvidas nesse conflito, elas provavelmente vão estar em situação de vulnerabilidade. Muitas vezes não querendo se mostrar vulneráveis, mas vão estar vulneráveis. Esse aqui é um livro para a vida, gente. Eu trouxe ele, assim, não é por profissão, não, é para a vida mesmo. Um Coração Sem Medo. Ela vai falar basicamente de compaixão, assim, né? Então, de como a gente pode melhorar nossa relação com as pessoas. E é um pouco daquilo que eu falei, assim, de pensar que todo mundo só quer ser feliz. Os dois lados do conflito só querem ser felizes, né? Os dois lados do conflito, com certeza, têm um terreno em comum. Eles têm um sentimento que todos sentem, que ambos já sentiram em algum momento. Muitas vezes, as demandas diferentes nascem de um mesmo sentimento, né? Então, os dois estão com medo, os dois estão frustrados, os dois estão com raiva, os dois estão se sentindo abandonados, mas eles têm alguma coisa em comum, né? Esse é o de educação não violenta que eu falei. Existe essa vertente bem forte dentro da CNV, que é sobre crianças. Eu não sei se vocês viram um vídeo que faz algumas semanas, viralizou bastante, que era uma criancinha dizendo, por exemplo, eu não lembro agora as palavras certas, mas dizendo, ai, mamãe, eu não sou teimosa, eu não sou chata, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu só estou aprendendo, montando, assim, criando, né, estruturando a minha personalidade. Isso é uma das coisas que a CNV vai dizer muito para quem lida com crianças, né, quem trabalha com crianças ou quem está educando crianças, que é não rotular. Não rotule o seu filho, não rotule o seu aluno, não rotule a criança, porque a gente tem essa mania, né? Então, a gente vai desde pequeno falando, ai, fulaninho tem gênio forte, fulano é muito teimoso. Ai, fulano é muito invocado, fulano é muito genioso. A gente vai brigar com a criança e a gente fala, né, nossa, você é chato, você está sendo chato, sai daqui, você está sendo isso. E é exatamente o que a gente fala que a gente não deve fazer na comunicação não violenta. E para uma criança isso tem um quê muito maior, né? Porque ela tá, assim, a gente, como adultos, né? Quando alguém me fala se eu sou teimosa, eu tenho o discernimento, pelo menos, de dizer, não, eu sou teimosa mesmo, ou de falar, não, eu não acho que eu sou teimosa. Uma criança não tem, então ela vai crescer pensando, eu sou teimosa, eu sou chata, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, como é importante, por exemplo, evitar rotular, né? Para não interferir na autoestima dessa criança, na autonomia dela. Então, essa para quem, enfim, trabalha com crianças ou pais, mães, tios, enfim, quem convive com crianças é bem interessante. E aqui já tem uns livros do Galtung, né, que é o grande, enfim, estudioso aí dos estudos de paz, que vai falar um pouquinho de jornalismo para a paz também. E o interessante dos livros do Galtung é porque ele é um grande mediador, né, então ele mediou conflitos aí no mundo inteiro também. Então ele vai contar bastante dessas histórias. Esse é o, inclusive, que ele vai falar sobre Gandhi, né? Então, o caminho é a meta, né? Gandhi hoje. Ele vai, então, oferecer as estratégias, mapas, os princípios para transformações, aí pensando um pouco no que em Gandhi como uma grande figura da cultura de paz, né? Que faz sentido, né? Esse foi o que a gente falou nas últimas aulas, eu não lembro agora quem foi que comentou dele também, que é da Márcia Tiburi, sobre como conversar com um fascista, né? Gostei muito dessa descrição que ela faz, que nosso desafio ao confrontar, né, um fascista
é fazer isso com aquilo que para ele é insuportável, né? O outro, porque é um pouco isso, né? O fascista, ele simplesmente não aceita, ele não acolhe a existência do outro. E a gente precisa se posicionar como outro, né? Ah, lá foi a Natália. Depois você tem que falar um pouquinho do livro também, Natália. E quando a gente fala desse outro, é o que a gente fala ali no livro do Christian Dunker também, que é o outro como indivíduo, né? Não o outro só como o participante de um grupo que é oposto ao dele, né? O que pensa de uma maneira diferente. Esse livro, inclusive, para quem tem Kindle, ele tá aquele programa do Kindle mensal, que eu esqueci o nome, que é Kindle Ilimitado, ele é gratuito para quem tem aquele programinha, que você paga R$19,90 por mês, acho, né? E você consegue baixar vários livros. E esse do Dunker, então, que é o que eu estava falando, né? Que ele vai falar muito de comunicação não violenta, e ele vai falar também sobre essas questões de como se comunicar com pessoas que pensam muito diferente de você, como se... Isso, esse mesmo aqui, não, isso. Ilimitado. E aí e são livros, enfim, mais recentes, né? E eles tentam mostrar um pouquinho, falar não só sobre a teoria, assim, de comunicação não violenta, de jornalismo para a paz, mas de realmente, enfim, do nosso dia a dia atual, né? Esse é um e-book, tá linkado aí, ele é gratuito, e é bem legal porque ele vai falar, então, essa questão de respostas sensatas para situações delicadas. Então, acho que a gente sempre tem aquelas perguntas que a gente fala, tá, mas como é que eu vou responder? É uma pergunta tão difícil, de uma maneira simples e empática. E a Carol vai falar um pouco disso também, usando comunicação não violenta. A Carolina Nalon é a mesma que a gente viu o vídeo dela, né, o TED. E esse é um e-book, vocês podem ler aí, já tá linkado. E aí eu trouxe essas duas sugestões, que são 2 jogos. Eu já vi, mas eu nunca joguei eles, assim. Esse é um mais conhecido, que chama Grok. Cara, pior que ela é parente da Thay muito distante, sabia? A gente descobriu isso, assim, sem querer. Porque, enfim, eu conhecia ela da comunicação não violenta e eu nem tinha me tocado, assim, eu falei, na LOM, nem tinha me tocado. Aí um dia alguém perguntou e até falou, nossa, tipo, muito distante. Mas, de fato, sim, coincidências da vida. Ah, Natália, manda para todo mundo. Você me mandando reservadamente. Deixa eu mandar aqui para todo mundo. Ó, a Natália conversou com a Márcia sobre esse livro. Ó, legal, hein? Vou até abrir aqui o link para depois a gente dar uma olhada junto. Show. Depois, Natália, que a gente terminar aqui, abre um pouco seu microfone, se você quiser, claro, e conta um pouco como é que foi e o que você tirou disso tudo. Para terminar aqui rapidinho. Então, esse é o Grok, ele é um jogo que ele é bem simples, ele tem algumas cartas com sentimentos. Quer ver? Eu vou até abrir aqui para a gente ver. Ele só não é barato, infelizmente. Ah, não era esse o link que eu queria abrir. Mas ele é um jogo que ele tem várias cartas de sentimentos. E a ideia, por exemplo, você vai lá e tira uma carta, por exemplo, que fale amor. E aí você vai dizer que você teve essa necessidade atendida, por exemplo, quando aconteceu tal coisa na sua vida. Ou você vai dizer que você não teve essa necessidade atendida quando tal coisa aconteceu. E aí as pessoas tentam adivinhar, por exemplo, qual é esse sentimento. Existem várias maneiras de jogar, as pessoas inventam várias maneiras de jogar. No site do jogo tem várias maneiras, assim, de jogar, assim. Mas, assim, é um jogo caro, mas que também, se você pegar a ideia da coisa, você consegue fazer na sua casa sem precisar comprar o jogo, basicamente, né? Ou na sua casa, ou, enfim, você está dando aula em algum lugar, uma facilitação sobre comunicação não violenta. É interessante. E esse é um jogo da Carol Nalon mesmo, que chama Conversadeira. E a ideia é que eles têm 200 perguntas, assim, né? O jogo tem 200 perguntas sobre diferentes temas. E a ideia é você realmente conversar, então, sobre aquele tema. Então, você pega ali um tema com a sua família, com o seu grupo de amigos, né? Com a sua sala de aula. E vocês começam a conversar sobre esses, de preferência usando a comunicação não violenta, né? Mas é interessante porque você vai descobrindo coisas sobre as pessoas, né? Sobre o que elas acham, sobre o que elas pensam, sobre o que elas já viveram, sobre as necessidades delas. É interessante. E aí eu trouxe 2 sugestões aqui de cursos para quem se interessa mais por comunicação não violenta. De curso não, na verdade, de lugares, né? Então, o Instituto CNV Brasil, eles têm vários cursos sobre comunicação não violenta em vários âmbitos, assim. É bem legal. A maioria deles é pago, alguns têm bolsa. E eles são, enfim, o instituto mais conhecido aqui de comunicação não violenta.
E o Instituto Thier, que é um instituto da Carol Nalon também, que tem vários cursos, eles têm cursos pagos, eles têm cursos presenciais, assim, desde que você vai fazer uma imersão, tipo, passar uma semana não, um fim de semana com 20 pessoas se comunicando não violentamente. Aí eu já não sei se é muito, enfim, para todo mundo, mas eles também têm vários conteúdos gratuitos sobre comunicação não violenta. É bem legal. E tem um que eu não trouxe aqui, mas que tem dois, na verdade, que eu queria que vocês vissem. Vocês podem procurar nas redes sociais mesmo, as redes sociais do Dominique Barter, eu vou deixar o nome dele aqui no chat. Ele, agora na pandemia, ele não está mais dando facilitação, mas ele fazia algumas palestras no Rio, principalmente, que eu acho que ele mora no Rio, mas também tem vários vídeos dele online, tem as entrevistas que eu até coloquei algumas nos slides, e ele vai falar bastante sobre comunicação não violenta. E o outro é o pessoal do CCT, que eu acho que é curso de... CCT. Curso de compaixão. Vou pegar aqui, vou procurar no meu celular. Eles têm... É um curso bem legal sobre fomento da compaixão, assim. Deixa eu pegar aqui. CCT Brasil. É isso mesmo. É treinamento do cultivo da compaixão. É um curso gringo, assim, mas tem alguns professores aqui do Brasil. É um curso que foi desenvolvido em Stanford, então, assim, ele é bem reconhecido e todo mundo diz que é maravilhoso. Eu nunca fiz porque ele é meio caro, mas é um curso que eu tenho nos meus planos, assim, de fazer, mas eles têm algumas reuniões semanais online, tipo Zoom, assim, para conversar sobre compaixão, para falar sobre isso, e pode ser interessante também. Antes da gente ir para o nosso exercício, eu queria ver, então, se a Natália quer falar um pouquinho sobre o livro da Márcia e sobre essa questão aí de como dialogar com o fascismo. Você quer, Natália? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Tudo bem? Vou interromper aqui o compartilhamento, pode falar. Então, eu conversei com a Márcia, ela fez uma mini tour, ela está na França agora, né? Ela está exilada. E aí eu estava na Espanha, ela passou por Barcelona, Madrid, e aí ela foi conversar, bom, era basicamente um público petista, né? Porque ela é do PT, então era um público já propenso a estar de acordo com ela. Mas ela falou muito assim, ela usou o termo propaganda do amor, que é exatamente isso que a gente está conversando a semana inteira, que é, né, esse acolhimento das pessoas. Se eu não me engano, é no último parágrafo do livro, que ela fala assim, do livro não, perdão, da entrevista, que ela fala que não é... Estou um pouquinho nervosa, não costumo falar muito, desculpa. Não, por favor, Natália, não fica nervosa, não. Que é assim, que o diálogo, ele não é um bate-papo, que é uma abertura muito profunda ao conhecer o outro, né? Que quantas vezes a gente não se identifica muito mais com o autor que a gente está lendo num livro, num conto, do que com uma pessoa que a gente está, assim, uma pessoa que está do nosso lado. Então, ela tem um texto, assim, mais duro, né? Eu tô aqui pincelando para fazer um resumo e a gente conseguir aprender alguma coisinha com isso. Mas uma coisa que ela falou do título, porque o título do livro, ele é para provocar. Você fala assim, como assim conversar com um fascista? Né? Que ela recebeu e recebe muitas críticas sobre isso, porque é inviável, mas no próprio texto ela explica que o fascista, como personagem do livro dela, do estudo dela, porque a Márcia é uma filósofa, né? É aquela pessoa, o tio do WhatsApp, aquela pessoa que não é um fascista, que ele não é um skinhead, que ele não vai para a rua bater em gays, não é isso, mas é aquela pessoa que, não, acho que esse imigrante do Haiti aqui, ele, não, a cidade era bem melhor antes deles chegarem aqui, olha só, né, que tá tudo sujo agora, não sei, né, manda eles voltarem lá pro país deles, porque a gente não tem emprego nem para a gente mesmo, e agora vem esse povo aqui ser sustentado. Né, esse entre aspas, o fascista que ela se refere. Então, é como acolher essa pessoa, porque outro ponto também que ela enfatiza bastante é a falta de educação que a gente tem no nosso país.
Então, se as pessoas educadas saem por aí dizendo, educadas que eu quero dizer, né, que tem mais acesso ao ensino, saem por aí repetindo essa falta de consciência de classe, né? Quem dirá as pessoas que só recebem notícias, informações pelo WhatsApp. E isso que ela falou do título do livro, e assim eu já termino, que eu falo muito, demoro para começar e quando eu começo não calo a boca, é justamente isso, assim, eu coloquei um título também, fui querer entrar na brincadeira dela e coloquei que o diálogo com o fascismo não pode ser dócil, foi exatamente a frase dela. E, nossa, para quê? Ninguém nem leu e começaram a me xingar, e xingar a Márcia e todo mundo. Pessoas do meu convívio, pessoas que se auto-intitulam progressistas, começaram a me mandar memes, assim, ai, que absurdo, está incentivando enfim. Ou seja, a gente fala tanto em construir um material com muita pesquisa, com muita entrevista, com muita uma panorâmica, né? E no final das contas, a gente tem que pensar também em trabalhar muito bem um título para chamar, né, o básico do jornalismo, porque até quem está, entre aspas, do nosso lado, né, nós e eles, também tem esse problema de não ler, de mal interpretar, enfim. E aqui eu me calo. Ai, obrigada, Natália, pelo relato. E sim, assim, as pessoas, mesmo que estão do nosso lado, são qualquer coisa é motivo para um cancelamento, né? Para dizer, não, peraí, você não está tão do meu lado, não. Vamos aí, vamos ver com calma. Mas eu acho que, assim, acho que tem tudo a ver, porque eu acho que essa é a questão. Ninguém está falando para você chegar, sentar e bater um papo com o Bolsonaro ou com um cara, enfim. As pessoas estão falando para você bater um papo realmente. As pessoas não entendem que o diálogo, né, com essas pessoas que têm essas ideologias, mas que não estão ali de uma maneira extremada, ela é uma estratégia de combate também a essa ideologia, sabe? Porque é isso, se você não dialoga, se você não entende, se você não conhece, não tem como você combater ou como você pensar em estratégias de combate, assim. Então, acho que faz super sentido. Deixa eu ver o que o pessoal falou. O curso do Dominique é muito legal. Eu fiz só uma palestra, eu fui assistir uma palestra dele no Rio, e ele ia abrir as aulas até o curso, e acabou não rolando, e depois veio a pandemia também e não rolou. Mas eu sou fãzaça dele, assim. Tem um podcast bem legal com ele no Mamilos. Aliás, o Mamilos é um grande, assim, é um bom case de comunicação não violenta, né? Muitos dos episódios, pelo menos. E elas mesmo dizem que se baseiam realmente na comunicação não violenta, né? Então, tanto na ideia de trazer duas pessoas que geralmente pensam diferentes ou que vêm de contextos diferentes para dialogar sobre o mesmo tema e de dar essa oportunidade, então, que a outra pessoa, para que elas se escutem, né? Elas se ouçam. Nem sempre funciona, então elas já foram bastante canceladas também por episódios que não tiveram esse diálogo muito bem equilibrado, mas até faz uns 2 anos, eu acho, que teve no Congresso da Abrage, né, da Associação de Jornalistas Investigativos, eles fizeram uma mesa sobre comunicação não violenta, e aí participaram a Raquel Cabral, que é essa professora, pesquisadora brasileira que estuda bastante jornalismo para a paz, é da Unesp, eu acho. E eu não lembro se foi, acho que foi a Ju, que foi do Mamilos, falar um pouquinho sobre como elas tentam usar a comunicação não violenta no podcast. E elas têm um podcast com o Dominique falando de comunicação não violenta, que é um podcast legal também, além de todas essas outras entrevistas que eu já falei, que vocês acham aí facinho na internet dele falando também sobre isso. Aí o Manuel diz aqui... então, olha lá. Léo diz que aqueles bares têm um TED falando sobre CNV e jornalismo. Legal, nunca vi esse. Vou procurar. O Manuel diz aqui que acha difícil que exista diálogo com o acirramento das redes. Mas o diálogo que você diz, diálogo nas redes, ou você acha que o diálogo das redes impossibilita o diálogo, inclusive, fora das redes? Bom, eu estou um pouco descontextualizado, assim, né? Vamos dizer assim, que eu li o livro já tem bastante tempo, marquei, etc. Dei para os outros, fiz meu para casa, né? Inclusive, na época eu trabalhava numa empresa, eu consegui trazer a Márcia Tiburi para dar uma palestra lá, e foi massa. Olha! Mas, assim, eu acho que a gente entrou num certo acirramento de polarização que as coisas ficaram tão inviáveis, assim, os polos, de repente, não se aproximavam mais. Por exemplo, assim, eu lembro que 2014 foi uma eleição muito polarizada, 2018 também.
mas em 2014 você estava lá xingando as pessoas e brigando diretamente com a família, em 2018 você já não estava nem falando mais com as pessoas, sabe? Então isso é que eu comecei a olhar assim, tô cansado, prefiro nem falar mais. É o meu lado desiludido, claro, o meu lado desiludido, mas a receita que ela põe ali, vamos dizer assim, é muito legal. Eu acho que desiludidos estamos todos, assim, não é fácil, porque acho que as opiniões foram se extremando muito, né? Então, as pessoas estão cada vez mais radicais mesmo, né? E aí, para a gente é difícil alcançar esse outro ponto, né? Mas eu acho que vai muito disso, porque a gente tenta alcançar esse outro ponto, que é o máximo ali. Então, que é o pedido da pessoa, que é a expressão da pessoa. A gente tenta empatizar com aquilo, e com aquilo a gente não vai empatizar. Você, no máximo, consegue empatizar com o que está ali embaixo, que é a base, que é o sentimento, a necessidade que aquela pessoa está vivendo para fazer aquele pedido, assim. Tentar empatizar com a opinião final é quase certo que não vai rolar, assim, não vai dar muito certo. E aí, por isso que a gente precisa tanto fazer esse processo de desconstrução do personagem, dos grupos no jornalismo, porque é isso. Se a gente estiver mostrando só o último ato deles, é muito difícil que as pessoas empatizem, assim, então não vai empatizar com alguém quebrando alguma coisa, não vai empatizar com alguém jogando alguma coisa em algum lugar, com um ato violento, não vai, é difícil que a pessoa empatize com isso. Porque é até uma coisa de defesa, assim, né? Tipo, não gosto de violência, não é isso que eu quero. Mas se a gente não desconstrói esse personagem, então é isso só que a gente vai fazer. E aí a gente não vai criar empatia do leitor. Porque é importante desconstruir para fazer com que ele empatize ali na base, assim. Então, hoje é isso que eu faço. Então, é o que eu falo. Eu ouço minha sogra falando, eu penso, meu Deus do céu, por quê? Mas aí eu tento empatizar com o que está ali embaixo, sabe? É o medo disso, é a história de vida, é o que ela já viveu, os medos que ela tem, traumas, frustrações. E aí eu consigo manter a convivência, tipo assim, eu não vou chegar para ela e falar, dona Nádia, vamos falar aqui sobre política ou sobre... Não, mas eu consigo manter a convivência, entender que da onde vem o ponto de vista dela, sabe? É um pouco isso. Ô, Bárbara, uma última pergunta, sem querer manipular e deixar os outros colegas fazerem uma pergunta. A minha grande dificuldade a gente às vezes, para mim, é uma via de mão única só. Eu tô aqui com empatia e do outro lado não tá acontecendo isso, assim. Se a Natália pudesse até falar o que ela achou da entrevista do Adnet, né, quando o Adnet no Roda Viva fala assim, por que a esquerda fala que é o fascista? O cara lá do outro lado não entende, às vezes, o que é essa expressão, né? Então, às vezes, a gente está aqui tentando atuar como um bom samaritano e do outro lado as pessoas estão lá, né? A gente sabe que a Márcia é muito satirizada, ridicularizada nas redes sociais, os movimentos feministas e etc. Então, assim, eu acho tão difícil, eu não sei qual é a receita disso. Tô lá eu querendo ter empatia, do outro lado só tem ódio. E quando a gente fala que é jornalista, então a coisa só piora. Natália, você quer falar? Não, só queria acrescentar uma coisinha, acho que virou, assim, vai ser um depoimento, mais do que uma opinião. O meu pai era policial militar, malufista, então eu cresci com essas ideias na cabeça, né? Eu fui Rota 66 já adulta. Então, eu não, assim, até os meus 20 e poucos anos, eu ainda, assim, eu ainda já estava na faculdade, eu ainda repetia muito esses discursos que eu escuto hoje em dia. Então, então foi quando eu tive contato com outras pessoas, com outras realidades, que aí eu fui tomando conhecimento da minha própria realidade, me enxergar mais parecida com aquelas pessoas, assim, de novo, a consciência de classe. Então, por isso que, não que eu então, de novo, eu não era uma fascista, eu tinha boa intenção no que eu falava, né, quando eu achava que um bandido bom era um bandido morto, é porque eu pensava na segurança das pessoas, dos meus, da minha, né, e aí quando a informação, o contato com outras realidades, com outra literatura, enfim, foi o que me abriu portas para uma outra realidade, mais para a minha realidade. Então, por isso que eu acredito muito na comunicação. É difícil, mas eu tô parecendo um testemunho de igreja. Mas e assim, a gente vê isso acontecendo, aquele amigo, aquele familiar que às vezes vai para casa pensando, depois de um tempo vem conversa, não é verdade aquilo que você me falou.
Então, é um trabalho de formiguinha. A gente está com essa ansiedade de que isso acabe logo, mas é um trabalho de pouquinho. Concordo. Eu vou dar um meu testemunho também. Mas, por exemplo, Posso dar um depoimento depois? pode falar você, Guilherme, depois eu falo. Tá bom. Não, mas nossa, eu super concordo com os meus colegas, porque é assim mesmo também, né? Ano passado, eu estagiava na própria universidade, e a minha professora foi muito importante porque ela era meio que minha chefe, assim. E daí eu fazia muita matéria sobre pessoas negras, sobre LGBTs, e cada matéria me ensinava um pouco, né? Porque eu também sou uma pessoa LGBT, e, enfim, eu aprendi muito, muito mesmo, até do que as pessoas não gostam que falem sobre elas, que é muito importante a gente saber o que as pessoas não gostam. E, enfim, eu fui aprendendo muito sobre, principalmente, não sobre o cancelamento, mas sobre como as pessoas gostam de discutir, né? De fazer uma comunicação violenta sobre qualquer assunto até. E, enfim, depois foi... Até me perdi no qualquer pergunta. Mas, enfim, obrigado. Não, super, assim, é isso, a gente parece que está procurando momentos para, assim, descarregar toda a nossa raiva, e aí a gente quer ser agressivo. Pode falar, Kevin, fala aí. Oi, estão me ouvindo? Sim. Uma coisa que a professora de cibercultura lá da faculdade, que hoje não está mais, ela falava sobre sempre tentar encontrar pontos em comum, sabe, com as pessoas que a gente julga ser fascista, ser autoritária, assim. Por exemplo, a minha mãe, ela tem uma visão muito deturpada sobre direitos humanos, né? Para ela, coisa que defende vagabundo e etc, blá, blá, blá. E aí, o Intercept, ele tem um colunista deles, que eu não lembro agora o nome dele, mas eu sei o nome de escrita dele, que é o Afrocrente, sabe? E ele faz uns vídeos bem bacanas, assim, misturando, falando da religião, falando sobre Jesus e essas coisas. E ele fez um vídeo sobre direitos humanos e como, se Jesus estivesse presente, ele seria defensor disso, né? Pegando passagem da Bíblia e tal. E eu mostrei esse vídeo para minha mãe e ela assistiu inteiro, assim, e ela foi muito reflexiva daquilo, sabe? Então, eu acho que é sempre isso, sempre a gente tentar encontrar pontos em comuns, não ser tão... não, mas não, tem que defender isso, papapá, mas é isso de encontrar pontos em comum. Super, é isso mesmo, assim, é o que a gente estava falando também esses dias. Então, a primeira coisa é escutar, né? Então, é muito difícil a gente escutar quando a gente já está pensando nas respostas prontas, assim, né? Então, você já tem ali uma série de respostas prontas para tudo aquilo e você nem escuta o que a pessoa está falando e aí você não consegue estabelecer nenhum terreno em comum. Então, eu tinha um problema, assim, de discussões com a minha família, com a minha mãe, principalmente, porque a minha mãe, ela me via, enfim, como uma pessoa progressista, ela achava dizer que eu era petista e etc, e ela ficava falando, enfim. A gente tinha altas discussões por causa disso, enfim. E aí, o meu jeito, né, a minha maneira de conseguir me aproximar dela nessas discussões era entender. Porque, assim, a grande parte das pessoas que, enfim, tem um problema muito grande com o PT ou qualquer outro partido, assim, vem dessa base que é a questão de não tolerar a corrupção, né? Então, a questão da preocupação com a corrupção, O Lula ou alguns outros políticos, eles são meio que a figura, né, que dá forma a isso, né? E para minha mãe, então, com a minha mãe, o discurso foi esse, foi de chegar, conversar com ela e também falar, então, do quanto me importava, do quanto eu achava que a corrupção era negativa, de como eu achava que a corrupção, enfim, tinha impactos que não eram só visíveis, que também eram invisíveis, que também era uma preocupação minha. Em 2018, essa foi uma discussão muito grande no segundo turno, na minha família, pelo menos, né? Então, essa questão de encontrar um terreno em comum, porque é isso, a necessidade que ela tem, eu também tenho. Mas eu não conseguia empatizar, por exemplo, com o voto dela. E ela não conseguia empatizar com o meu, mas a gente conseguia empatizar ali. Só que ela também conseguiu empatizar de por que eu ia fazer aquilo, então do que eu estava com medo, né? E é um diálogo que você precisa partir ali, então isso, de construindo, regredir os passos. Esse é o pedido, qual é a sua necessidade, qual é o seu sentimento, o que você está vendo. Deixa eu ver aqui o que mais o pessoal está falando. Há muita resistência no próprio jornalismo.
Sim. Não é que é muita resistência, gente, é muita diferença, é conflito, não adianta. Dentro de uma redação você vai ter conflitos. Eu também trabalhei em grandes redações em que eu vi assim, grandes jornalistas que eu admirava pela cobertura de segurança pública que diziam que achavam que chamavam bandido morto, que chamavam gente de pessoas em condição de rua ou, enfim, de nóia. Tipo assim, eu falava, meu Deus, como pode, assim, né? Ser uma pessoa tão legal de um lado e ter esse tipo de opinião e é tão diferente da minha. Mas é isso, é o que a gente estava falando. A gente não vai acabar com o conflito e não é possível e não é saudável que o conflito acabe também, né? Então é uma questão de ser mais maleável, assim, deixar esse conflito mais maleável, assim, né? De conseguir conviver com essas pessoas. A gente ouve muita barbaridade dentro das redações também, assim, porque é isso, nós como jornalistas, nós também temos a nossa base estrutural, né? Então é isso, a gente foi educado, minha mãe também era super malufista, a gente foi educada de um jeito, eu fui começar a ter consciência de classe, de privilégio, de tudo na faculdade só também. Então, até lá, eu era muito guiada pelo pensamento dos meus pais, né? E aí depois é um processo difícil até, né? Quando você começa a discordar das pessoas, né? É isso que a gente vai falar no viés da confirmação. Porque você cresce ali, então, com aquelas visões, e aí você começa a mudar de opinião, e é difícil para você comunicar que são visões contrárias, que são visões diferentes. E aí, por isso que muitas vezes você acaba se fechando ali num viés psicológico mesmo, de só enfim, se manter ali no que você acredita e só ler aquilo que, sabe, para você não ter que mudar de opinião, sabe isso? Eu não quero mudar de opinião, então eu vou ficar dentro da minha bolha, porque mudar de opinião não é fácil, tipo, não é confortável, né? E tem isso também, quando a gente vai conversar com uma pessoa de opinião muito diferente, às vezes a pessoa, não é nem que a pessoa não tem empatia, então, igual a Manoel estava falando, eu tenho empatia com a pessoa e ela não tem comigo. Às vezes é isso também, a gente ainda tem aquela pessoa que não quer dar o braço a torcer, que não quer falar, não, eu concordo com você. Mas eu acho que pra gente, primeiro, assim, primeiro passo, assim, pra mim, o que eu levo pra vida, assim, é isso, criar um terreno em comum com o amiguinho. Alguma coisa em comum vocês têm, gente, tipo assim, alguma coisa em comum dá pra empatizar com alguma coisa. Só que é isso, você precisa ter disposição, você precisa ter paciência, é um trabalho emocional mesmo, não é irrisório, não é rápido, não é fácil, é doloroso, é desconfortável, é desafiador, porque ninguém gosta, gente, assim, de fazer esse trabalho, assim, não é um trabalho que ele é confortável, ele mexe com muitas coisas dentro de você, né? Então você ouve muita coisa que você não quer ouvir, você se pergunta, será que a gente devia estar fazendo isso mesmo? Será que eu realmente estava conversando com essa pessoa? Então é complicado, é complexo, assim. Eu vou roubar esse link aqui também depois, então vou abrir aqui já. Vou mandar para minha sogra, que eu falei. Deixa eu ver aqui se tem mais falas. Acho que é isso, né? Gente, como é que vocês querem fazer? Vocês querem, de repente, se dividir, assim? A gente tá hoje em 18, mas são 16, né? Porque temos eu e o pessoal do EDP. Vocês querem se dividir em salas, fazer esse exercício, de repente, de uma pessoa ser o atorzinho e as outras tentarem se comunicar? Vocês querem que eu seja esse atorzinho? O que vocês acham melhor? Sugestões? Meu Deus. Agora é um trabalho bastante emocional para mim, isso sim. Mas pode ser, vamos brincar, vamos ver se eu consigo fazer esse papel, então. Então, vamos imaginar que eu sou ministra da Saúde e que é difícil a gente fazer isso com autoridades, porque eu acho que tem muitas coisas que vão além da opinião deles, né? Mas, enfim, se eu fosse ministra da Saúde, eu defenderia esse tratamento precoce porque eu realmente acredito que ele é mais seguro. E eu acho que a vacina é mais seguro que a vacina da China, porque a vacina veio da China. E a China é um monstro. O que vocês falariam para mim, então? Quem se arrisca? Uma situação mais factível? Tá. Eu vou falar uma situação que aconteceu comigo, então. Eu estava pegando um Uber, peguei um Uber e, enfim, a gente estava parado no farol
E tinha muito carro, assim, no farol, ali no centro de São Paulo, e na hora que eu tava com a janela aberta, e a hora que eu vi, tinha um menino com a arma apontada, assim, ele tinha acabado de assaltar um carro, né, que tava parado no farol, e ele tava vindo pro nosso carro, e aí a gente andou, e na hora que a gente andou, eu falei pro motorista, falei, moço, anda, né, porque ele vai. E aí, a hora que eu tava falando isso, eu vi que ele pegou alguma coisa no painel, e ele falou, não, pode ficar tranquilo. Eu falei, meu Deus, é uma arma, certeza que esse cara tá armado. Aí ele pegou, e era uma daquelas armas de choque, sabe? E aí ele veio, então, o caminho inteiro aqui, me falando que ele achava que a gente não tinha que ter dó, que eles não eram as vítimas, que a gente é a vítima. Então, eu vou ser esse Uber, tá? Que acha que a vítima somos nós, e que eu acho que tem que prender todo mundo, e que se não prender, tem que matar. Pode ser essa situação? Tá, beleza. O Brasil é o terceiro país com maior população carcerária. E aí, nós vamos continuar colocando esses meninos pobres aí na prisão? Você é motorista porque você tem um curso de engenharia, você perdeu o seu trabalho, você está com o seu carro, você pode ser motorista de Uber, pelo menos você tem isso. Mas e oportunidade para esse rapaz? Você não acha que faltou um pouco de oportunidade para ele? Não. Ali, você está vendo, ele tem 19 anos, mais ou menos. Não sei, a gente não sabe nem qual é a situação dele, qual é a situação do pai ou da mãe. Você não acha que você foi um pouco agressiva nessa resposta, Manuel? Eu diria que não foi muito empático, assim, na verdade. Eu acho que foi, assim, primeiro que você falou muito. Não, foi ótimo, realmente. Mas, assim, eu diria que num contexto de comunicação não violenta, talvez tenha sido um pouco agressivo, assim. Porque, primeiro, você tá querendo, já tá, enfim, imputando um monte de coisa, né? Você é motorista porque você não sei o quê, e ele... Na verdade, qual que é o primeiro passo, gente, de construir uma coisa que a gente recebeu? É entender, então, você está falando isso porque, enfim, você viu o cara ali assaltando, isso te fez sentir... você ficou com medo? Você ficou com raiva? Tentar ir construindo, assim, né? Ou então fazer algumas perguntas do tipo, então tá, você acha que matar ia resolver tudo? Você acha que prender vai resolver tudo? Tentar estimular um diálogo, assim, não... porque você pensa isso. Eu entendo que na hora da raiva a gente esqueça tudo isso, mas essa é a dica aqui. Vamos lá, mais uma chance, mais alguém. Eu sou o cara que estava ali com a arminha, então, de choque, estava dizendo que... E ainda tem gente que acha que eles que são as vítimas. Se vocês estiverem tímidos, vocês podem perguntar no chat. Eu acho que vocês estão muito tímidos. Guilherme abriu o microfone? Oi. Oi. Já tô nervoso, né? Gente, não precisa ficar nervoso. A gente tá em pouca gente aqui, tá todo mundo desabafando aí, fica tranquilo. Pouca gente. Tudo jornalista. Mas, enfim. Eu diria pro homem que... Como o senhor sabe que esse menino enfim... ele tá te roubando, ele merece morrer. Como que o senhor acredita nisso? Porque se ele fosse boa gente, ele não tava com uma arma na mão. Então, e por que quem deu a arma? Não sei, não sou bom com essas coisas. Não, essa primeira pergunta foi ótima, é meio isso. Por que você acha, então, né? Por que você acha que ele é uma má pessoa, né? Da onde vem essa sua... a Beatriz aqui pergunta também, já aconteceu algum... isso, já aconteceu algum... Essa seria uma boa pergunta também, Beatriz, que ela mandou no reservadamente, mas a pergunta da Beatriz porque é parecida com a Yasmin aqui. Já aconteceu alguma coisa antes? Aconteceu algum evento anterior para você andar precavido, né? Como foi? Você quer contar? Foi mais ou menos isso que rolou mesmo. Então, eu perguntei, eu falei, mas por que, né? Por que você anda com essa coisa, né? O que aconteceu? E aí, ele me contou, então, que ele tem uma irmã que é lésbica, e que essa irmã uma vez sofreu um ataque homofóbico, assim, de um homem que tentou assaltar ela, e aí ela deu o dinheiro, assim, e mesmo assim ele virou para ela e falou, não, você não interessa, você vai morrer de qualquer jeito.
porque ela era lésbica. E aí eles se embolaram numa briga corporal ali, os dois, a irmã dele levou um tiro, ficou, enfim, meses e meses de recuperação, e que então, desde então, ele tinha essa coisa de que os caras não eram vítimas de nada, não. Sim. Realmente. Acho que o Guilherme vai falar antes. Quem vai falar? Pode falar. Não, você vai falar, mas realmente é um trauma, né? Acho que a gente também tem que se botar no lugar dele, porque talvez, se fosse com a minha família, eu talvez desenvolveria algum pensamento assim, sabe? Não adianta Sim. só, sei lá, mas bem pesado mesmo. Não, sim, quando ele contou a história, eu falei, putz, tá, né? Você pensa, Eu nossa. lembro de uma vez que eu tô fazendo tratamento e de uma vez eu fui internado, né, no hospital. E daí, só que daí o cara que tava do meu lado, nossa, ele começou a falar coisas horríveis, assim, tipo, não sei lá, que gay tem que morrer mesmo. E daí ele começou a fazer, se eu pegar um gay na minha frente, eu vou fazer. Pá, 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 pá. E daí ele ficava o dia inteiro falando sobre isso. E daí, era chato, né? Muito chato. Mas ele falava isso pra você? Ou ele falava isso, Não, tipo... ele falava sobre geral, assim, que eu ficava Entendi. quieto, né? Então, essa situação é bem mais complicada, né? Porque é isso, é algo que te fere pessoalmente, assim. Então, e você fica com medo, né? Primeira reação, primeiro é ter medo, né? Não, porque eu ficava imaginando uma arma, assim. E daí eu Sim. ficava me perguntando por que ele faria isso. Era uma pergunta que se você quisesse ter feito, enfim, fosse uma situação que você poderia ter feito, mas por quê, né? Aqui, ó, a Yasmin pergunta. Sinto muitíssimo, deve ter sido difícil para você, né? Sim, é uma boa aproximação, assim. Então você poderia dizer, deve ter sido difícil, você pode falar, pô, então você realmente deve ter se sentido muito amedrontado, deve ter se sentido muito ameaçado, né? São perguntas curtas, gente. Então, é meio que para confirmar o sentimento da pessoa, deve ter se sentido muito ameaçado, né? E aí ele provavelmente vai dizer que ele disse que ele se sentiu muito ameaçado ele até contou, enfim, depois outras histórias do cunhado dele, etc. E aí ele fez um comentário que era assim, olha, eu nem gosto do Bolsonaro, eu não sou a favor do Bolsonaro não, nem votei no Bolsonaro, mas isso de armar a população inteira eu acho certo, todo mundo tinha que andar armado. Esse também é um caminho bom, Aline. Eu acho que ele é um bom caminho depois de já ter feito essas perguntas, assim, sabe? Porque se você faz essa pergunta logo de cara, e se fosse um parente seu, você ia achar, sua visão ia mudar? É a mesma coisa que quando você está defendendo, tipo, por exemplo, falando sobre, né, contra o castramento em massa, alguém vira para você e fala, mas se a sua mãe fosse estuprada, você não ia mudar de opinião? É meio incisivo, meio invasivo, sabe? Então, acho que é uma abordagem que pode vir depois, talvez, de já ter estabelecido uma conexão com a pessoa, da pessoa já ter se sentido ouvida, já ter se sentido entendida, compreendida mesmo, sabe? Então, Natália, o problema, não é nem um problema, mas assim, explicar é você virar a pessoa do IBGE, aquela que a gente viu no vídeo, mas você, assim, né? Porque os números, dados, essas coisas, muitas vezes, não sozinhos, eles não são tão geradores de empatia, assim, né? Eu acho que essas são abordagens para depois do início dessa conversa aqui. Se tem pena de morte, alguém será o carrasco. Qual que seria o seu encaminhamento, Yasmin? Você ia perguntar se a polícia conseguiu achar o agressor, e aí eu não fiz essa pergunta. Ele falasse sim, se ele falasse sim, acharam, o que você ia perguntar? Enquanto a Yasmin diz, o Kevin... peraí. Entendi, você podia partir para o... Bom, então se ele foi encontrado e ele cumpriu pena, você não acha que isso foi suficiente? Algo nesse sentido? Tá. Acho que pode ser. Eu acho que talvez a conversa acabasse aí. Tem isso, assim, talvez você não conseguisse expor muito a sua opinião, mas pode ser um caminho. O Kevin diz, por que será que ele está usando essa arma?
eu gosto da pergunta, porque será que ele está usando essa arma? Mas eu acho que não é você que tem que dar a resposta. Tipo assim, você não pergunta e já fala, não é, acho que é porque a história dele encaminhou, entendeu? Porque a ideia é meio que deixar o pensamento dele fluir, entendeu? Então você não faz a pergunta e já responde. Você pode perguntar, mas por que você acha que ele está usando essa arma? E aí eu vou virar e falar, porque é um vagabundo, não quer trabalhar. E aí? Vou tentar explicar. Quando a gente, isso que eu estava tentando falar, assim, quando a gente tenta colocar a pessoa no lugar do assaltante, por exemplo, mas por que você acha que ele está com essa arma? Então, e aí partir para essa explicação do contexto, do acesso, das pessoas, o entorno que elas vivem. Isso, com as pessoas que eu tentei conversar, nunca surtiu muito resultado, porque normalmente são outras pessoas de baixa renda que falam, mas eu também vivi numa favela, eu também sempre fui pobre e nem por isso eu roubei. Não sei se eu consegui fazer o link. Sim, não, eu estava pensando nisso aqui, porque, por exemplo, a gente pode partir para essa coisa do, porque é um vagabundo e não trabalha. E aí você pode ir caminhando para essa coisa do, mas, enfim, será que é uma pessoa que, então, não sei, eu vi que ele não tinha como alimentar a família, e aí o cara pode virar e falar, bom, eu também não tinha e eu, me virei, eu sou Uber aqui, né? Peraí, deixa eu ler aqui. Gente, eu já ouvi até aquelas pessoas que fazem aquela psicologia reversa, né? Que é o cara vira e fala, eu acho que tem que matar tudo. Aí você fala, tem que matar enforcado. Nossa, põe num paredão, você vai escalando até o cara ficar assustado com você, né? Eu acho muito produtivo, mas às vezes dá vontade. Eu acho que um caminho, gente, pode ser assim, primeiro, depois que ele contou toda a história, a gente entende que a necessidade dele é medo, né? O sentimento dele é medo. Então, o que ele tem é medo de que isso aconteça novamente. Ele teme por ele, teme pela família dele. Então, qual que é a necessidade dele? A necessidade dele é de se sentir mais seguro, né? Então, de andar pelas ruas, por exemplo. Provavelmente o cara não queria estar andando com uma arminha de choque. Ele adoraria não estar fazendo aquilo, né? Ele queria estar se sentindo tranquilo. Então, um passo pode ser primeiro empatizar com aquilo e falar, olha, eu também me sinto muito mal quando enfim, quando eu não me sinto segura, quando eu mulher, né, quando eu tô andando sozinha pela rua. Primeiro para você estabelecer uma conexão para ele entender, opa, então ela sabe do que eu tô falando. Tipo assim, ela não tá minimizando a minha dor, ela não tá minimizando o meu medo. Ela entende o que eu tô falando, né? E um outro passo pode ser, então, por exemplo, como a Yasmin ali falou, então o cara, por exemplo, que fez isso com a sua irmã, ele foi preso, e aí talvez então começar essa conversa mas você não acha então que a responsabilidade disso é do Estado? Não só de prender, mas será que também não é responsabilidade do Estado que ele, enfim, que essa pessoa tivesse mais condições e não precisasse estar fazendo isso? E aí você não está jogando a coisa nem para ele, você não está acusando ele de ter uma opinião negativa, você não está acusando ele de ser um assassino, você está começando a construir uma conversa que pense em o quê? Em soluções para aquele conflito. Qual é a solução para a necessidade dele? A solução para a necessidade dele, gente, não é o cara morrer. Porque se o cara... Até porque se o cara que estava no nosso farol ali morresse, ele poderia encontrar outro no próximo farol. Então, assim, esse não é o problema dele, essa não é a solução do problema dele. A solução do problema dele, então, seria qual? E acho que a ideia da conversa é virar um pouco para isso. Deixa eu ver aqui as respostas que eu vou falando, não vou vendo. Gente, muitas vezes deixar o cara falar também é só o que ele precisa. Então, você é uma decisão sua também entrar nesse debate do tipo, não, quero conversar sobre isso, quero entender de onde vem e quero tentar, né, enfim, construir alguma coisa a partir disso. Ou muitas vezes, se você vê que o diálogo às vezes não vai existir mesmo, e aí a pessoa só quer se sentir ouvida, beleza, né? Eu, vou ser sincera, nessa conversa do Uber, eu fui até um limite, porque
Afinal, o cara estava armado, né? Tipo assim, eu falei, meu, eu não vou ficar entrando numa super discussão aqui sobre isso, né? Exato, essa noção de vagabundo parte, exato, sobre a ausência do Estado, sim. Exatamente. Eu até entendo essa coisa, essa primeira reação da gente querer colocar a pessoa, então, no lugar do familiar, por exemplo. Ah, mas e se você fosse da família dele? Ah, mas se ele fosse seu primo? Ah, mas se ele fosse seu irmão? Mas é bem difícil disso dar certo, assim. Primeiro porque o cara vai pensar, meu irmão nunca faria isso. Ou ele vai mentir para você e vai falar, se fosse meu irmão, eu acho que tinha que ser preso ou matar mesmo. Muito dificilmente o cara vai falar, não, é verdade, realmente, se fosse meu irmão, tá certo, mudei totalmente a minha opinião. Acho que não, assim, né? Tem alguma outra... Porque esse caminho todo que a gente fez, então, primeiro foi para descobrir a necessidade, né? Acredito que muitas vezes tento defender o indivíduo e por isso não funciona. Eu acho que um caminho da comunicação não violenta pode ser justamente esse, porque a gente, na nossa vida, a gente pensa no conflito como a imprensa pensa. Então, é assim, o conflito é esse aqui e acabou. Quando esse cara sumir da minha vida, o mundo estará em paz e eu nunca mais vou ser assaltado. E tipo, não, essa não é a solução. Exato, é uma conversa difícil, tem histórias pessoais, e é esse tipo de conversa que a gente vai ter sempre, gente, porque assim, geralmente essas coisas vêm de necessidades pessoais, vêm de um medo, então, assim, geralmente a gente vai lidar com esses tipos de relato, se a gente conseguir chegar lá fundo, a pessoa sempre vai ter algo para dividir, assim, sabe? Porque a opinião dela não foi formada do nada, ela não acordou um belo dia e falou, agora eu acho que o bandido bom é bandido morto. Não. Ou ela foi educada pelos pais dessa maneira, ou ela passou por um trauma, ou ela tem esse medo, tudo isso. Mas vamos tentar uma coisa que não seja uma opinião, então, assim, tão controversa, assim, um diálogo mais interpessoal, assim, por exemplo, vai. Então, digamos que a gente está ali, é um casal, e, enfim, a mulher está falando pro cara, olha, eu não gosto que você beba, enfim, e o cara tá ali bebendo. Como é que essa mulher, então, chega no namorado, no marido, para fazer esse pedido para ela? Sim, Léo, é verdade. Ideias para o casal? Para a mulher explicar, para a mulher chegar para o cara e dizer que gostaria que ele bebesse menos. E aí depois a gente tenta fazer como o cara acolheria esse pedido. Eles podem inventar um sentimento, uma necessidade aí para ela. Tem duas possibilidades, né, gente? Ou a mulher chega e fala, ó, por exemplo, um casal casado, né? Exato. Mas assim, pensando que, enfim, o cara chegou bêbado em casa. Ela pode virar para ele e falar, olha, não quero mais que você beba aqui dentro, eu odeio quando você bebe, você sempre chega bêbado. Ou ela pode virar e falar, olha, você chegou em casa bêbado nas últimas 3 vezes que você saiu, eu não me sinto segura quando você bebe, e aí, de repente, pode ser por causa de um trauma que ela já teve, né? Essa conversa pode ser desenvolvida, mas, eu não me sinto segura e eu preciso me sentir segura na minha casa, eu preciso ficar tranquila, saber que vai estar tudo certo, então eu preciso que você beba menos. Agora, se o cara chegasse e falasse, se ela simplesmente chegasse e falasse, olha, você sempre chega bêbado, eu não quero mais que você beba em casa. O que é que o cara poderia falar para ela? Como é que ele receberia essa frase, né? Esse discurso?
Acho que depende bastante do cara, assim. Eu acho que cairia bastante naquilo de, minha mulher tá me enchendo o saco porque eu tô tomando umas birita, alguma coisa assim. Mas como ele faria isso de uma maneira assim, receberia, o que ele diria, perguntaria para essa mulher, assim, num contexto de comunicação não violenta? Tá. Então, vamos pensar então. A Yasmin aqui dizendo, fica apreensiva quando você bebe. Essa seria uma ótima abordagem, Yasmin. E aí você já está até entregando tudo, já está falando, olha, isso me lembra o que eu passei, não me sinto segura, tenho medo de crise de ansiedade, como a gente pode resolver isso juntos, ou você pode fazer realmente o pedido que é, eu gostaria que você bebesse menos, mas o como podemos resolver isso junto, ele chama mais para o debate, para a conversa, faz mais sentido. Aí a Beatriz virou e respondeu, mas quem tá bebendo sou eu, não você. Nossa, é difícil nessas horas, né, gente? O sangue sobe. Sim, essa pode ser uma boa abordagem. Então, primeiro, acho que pode ser até perceber, primeiro perguntar se essa pessoa percebeu que ela está bebendo tanto, né? Porque às vezes a pessoa nem percebeu também, tem isso. Às vezes a pessoa está com um comportamento ali repetitivo, que ela nem percebeu que teve, a gente já chega acusando, mostrando, e a pessoa fala, eu nem tinha reparado, assim, sabe? Eu nem me liguei desse processo todo. E depois, acho que um segundo passo bom seria esse. Então, perguntar, tá, então o que aconteceu? Se tem alguma situação? Se tem algum problema? Mas, assim, diante da mulher, né? A mulher chega lá e fala, então, você sempre chega bêbado. Ou simplesmente, mais do que isso, né? Porque tem uma comunicação que é a comunicação não verbal, que a mulher tá lá de cara fechada, né? Esse ponto é bastante importante também, Beatriz, pode ser, esperar a pessoa voltar e sem consciência. Mas então a mulher vai lá e reclama de então, um cara, por exemplo, né? O cara chega bêbado em casa, mais ou menos ali eu lembro que a gente viu no vídeo. E aí ele quebra alguma coisa, ou ele faz um barulho, sei lá, deixou cair, quebrar o liquidificador, não sei. E aí a mulher vai lá e fala um monte, fala, você sempre quebra tudo, você é um responsável, nananana. E aí o cara pode se dar conta e falar, você tá nervosa, né? Você tá assim, né? Qual que é o seu sentimento, né? Mas a questão é, você tá assim porque eu cheguei bêbado em casa ontem, por exemplo? Dizendo que ele já tá sem consciência, né? E aí ela vai falar, sim, você chegou em casa, você tá sempre bêbado, né? E aí primeiro que ele provavelmente vai responder e falar que ele não tá sempre bêbado, já seria uma coisa ruim dela falar, mas dele perguntar como é que você se sente, né? Então, você tá brava? Você tá triste? Você tá triste porque eu bebi demais? Você tá brava porque eu não atendi essas ligações quando você me ligou? Você tá ansiosa porque você não gosta, né? Enfim, porque você lembrou de alguma coisa que você passou? Mas essa paráfrase, então, para a pessoa ir desabafando, porque é isso. Então, ela não tá brava que ele ficou bêbado e quebrou o liquidificador. Ela tá triste, provavelmente, porque ele fez ela lembrar de um monte de coisa que ela não queria lembrar. E aí, muitas vezes, gente, ela mesma vai se dar conta que a necessidade dela, na verdade, é trabalhar esses traumas dela, entendeu? Que não tem nada a ver com ele, às vezes. Mas essa é uma construção, assim, de conversa. Deixa eu ver aqui outras... Gente, Yasmin é uma diva da comunicação não violenta. Achei ótima. Guilherme, você quer falar? Ah, tá, você tá falando. Agora eu entendi. Desculpa, só mais essa, entendi. Aí também, né, gente, é uma questão de relacionamento interpessoal, né? Do tipo, a grande questão é muito mais provável que a pessoa empatize com o seu medo, com a sua ansiedade, com a sua tristeza, do que ela empatize com você virando para ela e falando, você é um bêbado, eu não quero que você beba mais dentro de casa. Né? Ou que alguém vire e fale, você sempre bebe. E aí a primeira reação dele vai ser, sempre bebo? Mas eu cheguei bêbado 2 vezes. Sempre bebo? Você tá me chamando... E aí começa, que é uma escalada, né? Então você tá me chamando o quê? De alcoólatra? Então você tá dizendo... E aí, gente, acabou o casamento, entendeu? Já foi e era uma conversa que podia ter sido bem mais construtiva. Tem outros exemplos que vocês querem testar, gente? Exato, também é uma questão da relação ser ou não saudável, né? Então, eu tive muitas amigas que nesse período de pandemia em que
o consumo de álcool cresceu bastante, que viveram essa questão, assim, né, da bebida. Podemos tentar no cenário de trabalho. O que você sugere, Natália? Um chefe, uma entrevista? Mas, tá, peraí, vamos lá. O jornalista é o entrevistador, é isso? Ah, ele é o entrevistado. Oh, meu Deus, tô confusa. Quer abrir e falar? Ah, tá, entendi. Você está falando de uma entrevista de trabalho. Tá, entendi. Então, o jornalista entrevistando alguém. E vamos pensar em alguém, então, o quê? Alguém de uma situação de vulnerabilidade ou alguém com uma opinião muito extrema? Como seria esse personagem? Oh, meu Deus. Tá bom, vamos lá, entrevistando o Bolsonaro, então. Só uma ideia, pode juntar o jornalista entrevistando e alguém com raiva, talvez tipo o motorista do Uber falando sobre isso aí. Só uma ideia. Pode ser também. Vamos tentar essa primeiro, depois a gente vai pro Bolsonaro, então, porque a gente vai escalando, né, gente? Então, por exemplo, é isso. Então, vamos supor que é um jornalista que está entrevistando um cara do MPL, por exemplo, em junho de 2013, ali, no meio de. Enfim, estava no meio de um ato de vandalismo. Não era nem no meio do MPL, porque o MPL. Se bem que tem alguns que. Enfim, vandalismo, né, no sentido da imprensa. Então, alguém que estava ali, sei lá, pichando alguma coisa num processo de junho de 2013, com muita raiva. E aí o jornalista, eu sou essa pessoa, e vocês são jornalistas. Tô lá, pichando o negócio. O que vocês fariam? Isso, a gente entrevista o pichador. Você começa puxando assunto sobre rap nacional. Natália, eu acho a primeira pergunta boa. Acho que eu não faria todas essas logo de cara. Mas a primeira faz sentido. Então, por que você está puxando esse muro? E aí vamos supor que é um muro, sei lá, que é a fachada do Itaú. E aí, então, eu viro e falo, por que esse sistema capitalista tem que acabar? Uma solução, se a gente está pensando no contexto dos protestos de junho de 2013, seria, então, o jornalista chegar e perguntar você está com raiva, então, porque, sei lá, porque a tarifa aumentou e porque você não consegue pagar? E ele pode virar e falar, não, conseguir pagar eu consigo. O você não tem medo de ser preso, eu deixaria mais para o final, Natália, porque já chega assim, já parece que ele já está dizendo logo de cara, tipo, você está fazendo uma coisa errada, hein? Você vai ser preso, sabe? Acho que eu tentaria ir por outros caminhos antes, assim, estabelecer uma conexão primeiro, assim. Sim, esse
Manuel, acho que essa é uma boa entrada. Acho que depois da pergunta da Yasmin faz sentido. Então, você faz parte de algum coletivo, se manifestando por alguma pauta. E aí eu vou virar e falar que eu acho que o transporte tem que ser gratuito. Porque não dá mais para a gente ficar dando dinheiro para essas empresas, não. Gratuito para todos. Porque se a classe trabalhadora tudo constrói, a ela tudo pertence. Alguém aqui fez uma pergunta que eu acho que faz sentido ser nesse caminho. Peraí, deixa eu ver a última aqui. Isso, que era essa, Kevin, é nesse sentido. Então você acha que esse é o melhor jeito de protestar? Ou então perguntar, por que você está protestando desse jeito? Então não é chegar... É um jeito, assim, né? O final ali pode ter a ver com essa coisa, você não tem medo de ser preso, assim, tipo, olha o que você está fazendo, mas é uma coisa do por que você está protestando desse jeito? Né? Aí a pessoa pode virar e falar, porque de outro jeito, por exemplo, ninguém me escuta. E aí você vira e fala, então você está se sentindo frustrado porque essas demandas não estão sendo atendidas. Aí, de repente, ele pode começar a contar uma história. Falar, porque no ano passado a gente tentou marcar reuniões com vários das autoridades, então o secretário de transporte da cidade, com a prefeitura, e ninguém ouviu a gente. Aí você já tem uma história, pensou? Você já tem até uma pauta ali, entendeu? Qual que é um certo julgamento moral, Manuel? Essa pergunta de cima aí, ó, que fizeram, você acha que é o melhor jeito de protestar? A minha dúvida é se não era um certo julgamento moral essa pergunta. Eu acho que o melhor jeito é perguntar por que você está protestando desse jeito. Eu acho que elas têm o mesmo fim, mas elas são diferentes, entendeu? Então, não tem o melhor ou o pior, mas por que você está protestando desse jeito, né? E aí ele pode virar então e falar, porque ninguém me ouve. Então você está frustrado porque ninguém te ouve. Porque a gente já tentou a gente já tem todo jeito protocolar, né, burocrático, e até agora, por exemplo, ninguém escutou a gente. E aí eu acho que essas perguntas que começam a contar a história do personagem é muito legal. Então, e como é que é? Então você usa transporte público, por exemplo, todo dia? Eu uso todo dia e eu sou autônomo, então eu não tenho vale transporte, então sai do meu bolso. E para mim, por exemplo, vai fazer muita diferença. E aí você pode começar com aquelas perguntas, então, do tipo, mas perguntar da qualidade do transporte, né? Porque essa pode ser uma possível demanda. Mas o que você acha da qualidade do transporte, né? E aí ele pode virar e falar, eu acho a qualidade ruim. E aí você consegue desenvolvendo uma conversa e meio que desagregando esse personagem. Então ele não é um cara que saiu do nada ali e falou, opa, vamos quebrar tudo. Não, ele usa transporte público todo dia, ele é autônomo. E aí, a gente, como jornalista, daí, de um protesto, a gente já tem várias pautas. Então, que é realmente, então, pensar como é que isso vai afetar, por exemplo, a vida de quem é autônomo e não tem vale transporte, quais foram as tentativas que esses movimentos já tentaram fazer antes dos protestos, pautas que não vão ser o hard news ali, a cobertura do conflito, do protesto, mas que vão ajudar a pensar em soluções depois, entendeu? Ou chegar, por exemplo, você pode chegar na época era o Haddad, né? Eu acho que era o Tato, aqui em São Paulo, e perguntar, o MPL te procurou 5 vezes em 2012. Por que eles não foram ouvidos? Né? Fazer uma entrevista com essa liderança que seja propositiva, que entenda os conflitos, e por que vocês não marcam, sabe? Uma coisa menos fumaça e mais fogo, assim. Coisas que você não acessaria se você tivesse ficado só na cobertura ali do noticiável naquela hora, né? Que era, olha, a fachada do Itaú foi pichada por manifestantes, né? Tipo assim, por todos os manifestantes, que todos queriam a mesma coisa, por manifestantes hoje. Vocês têm mais dúvidas, gente? Querem fazer mais comentários? Ô, Bárbara, queria
conversar com você, assim, só para ver se você dá uma dica para a gente. Eu fiquei muito pensando sobre essas coberturas de protesto, né? Quando você fala assim, gente, não vão dar o foco na vidraça, não vão dar o foco nessas coisas todas. E do mesmo jeito que a imprensa brasileira um pouco aprendeu e se corrigiu ao dar alguns títulos durante nos jornalismos declaratórios sobre o presidente, né? Sem apresentar provas, Bolsonaro nega queimadas na Amazônia, etc. Pensando nesse caso, como a gente reportaria esse tipo de coisa? Indignados, manifestantes, como seria isso? Assim, eu fiquei pensando muito isso essa semana e não cheguei a lugar. Como no hard news, você ia ter bastante dificuldade de você conseguir fazer um grande contexto e análise. Eu acho que é aquilo que a gente falou, assim, no jornalismo, eu acho que você não precisa fazer um jornalismo para a paz, você precisa usar os conceitos do jornalismo para a paz. Então, um conceito básico, por exemplo, você não vai chamar ninguém de vândalo, você não vai usar a palavra vandalismo, você não vai dizer que houve um clima de destruição, um rastro de guerra, você vai dizer que, enfim, você vai dizer o que você viu. Então, a tal hora da noite, foram quantos manifestantes, né? Manifestantes picharam a fachada do Itaú às 10 da noite. Não, então às 10 da noite, se você viu isso, né? Um grupo de 5 manifestantes foi visto ali pichando a fachada do Itaú, e aí se você conseguiu falar com essas pessoas, você coloca ali uma aspa que não mostre simplesmente eu estou com raiva e quero quebrar tudo, o governo é um lixo, mas que mostre de onde essa pessoa vem, né? Que você não fique ali só nesse raso, assim, sabe? Eu acho que só o fato de você evitar aquelas construções que a gente viu antes. Então, uma, generalização. 2, aquela coisa de você só detalhar, só mostrar com detalhes, né? Concretizar realmente os protestos ou os atos, as transgressões do outro grupo, né? Que isso é uma coisa que a gente faz bastante. Evitar adjetivação, evitar hipérboles. Então, não é uma guerra, não é um raso de destruição, é isso, isso e isso. São coisas que são, assim, o jornalismo puro, né? Como ele é, assim, né? No geral. Não sei se faz sentido, Manuel. Beleza. Sim, exato. Nunca fazer julgamento de valores. É mais ou menos isso que até naquele episódio do Profissão Repórter, que eu trouxe ontem linkado, E o Profissão Repórter faz bastante isso, né? Mas é isso, assim, de você realmente se incluir no lugar deles. Porque, assim, gente, é o básico do ser humano, assim, a questão de com quem você vai se abrir mais? Com alguém muito distante do seu mundo, que chega ali... E o jornalista, ele tem... Primeiro, né? A gente precisa pensar que o jornalista e entrevistado é uma relação de poder. Pode não parecer, mas é uma relação de poder. Então, o jornalista que está ali com o papel na mão, é ele que vai noticiar o que você está falando, é ele que vai publicar para o mundo o que você está falando. Então, eu tenho até um artigo, que depois eu vou até linkar nos slides, que é bem legal, que eles vão avaliar, é um artigo de linguística, né? Eu fiz uma disciplina de linguística aplicada no mestrado, que foi bem legal por isso. E aí, ela avalia a entrevista de um jornalista e um pichador. Calhou de ser realmente um pichador. E aí ela vai mostrando como existe uma estrutura de poder ali, de como o pichador não, né? O grafiteiro, né? Como ele vai mudando e negociando a identidade dele, negociando o que ele faz, tentando quebrar alguns estigmas, mas não passando do limite em outros, porque fica muito claro ali que o jornalista está numa posição de poder diante do entrevistado. Então, assim, a gente precisa fazer um puta trabalho realmente mesmo para quebrar essa barreira e para que as pessoas consigam ver a gente dessa maneira, assim, de estar ali não no mesmo lugar, assim, mas na mesma estrutura ali, né? Não acima, para aí a pessoa se sentir, então, entendida de fato como indivíduo e não como uma pessoa subordinada, não como uma pessoa inferior. A gente esquece que a gente, como jornalista, está exercendo um poder, mas a gente está exercendo um superpoder, assim. A gente tem o poder de colocar uma aspa ali que talvez vai destruir a vida do cara, entendeu? Ou que vai destruir toda a imagem que as pessoas têm do movimento dele. Então, a gente precisa fazer esse trabalho mesmo, assim, de desconstrução, assim, de empatia, e de mostrar para a pessoa que ela está se sendo entendida, compreendida, que você vê o ponto de vista dela, porque senão a gente vai ficar restrito a gente vai pegar depoimentos que vão ser super superficiais. E é isso, vão ser aqueles depoimentos que a gente falou,
Geralmente eles vão repetir o que a liderança já fala, porque é um depoimento seguro, né? Então, quando a gente foi entrevistar o pessoal do MPL, por exemplo, a gente entrevistou várias pessoas do MPL e muitos tinham um discurso muito parecido, que era um discurso muito seguro e pronto ali, que era, não, fizemos isso, 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 foi isso, isso, isso. Eram poucas pessoas que tinham outro discurso, que destoavam, que falavam, ó, quebramos mesmo, fizemos mesmo, é isso mesmo, a polícia fez aquilo, porque geralmente essas pessoas com jornalistas, elas vão ficar no discurso mais seguro possível, né? Então, até para a gente conseguir ter uma reportagem melhor, para a gente ter aspas melhores, para a gente realmente passar a superficialidade, a gente precisa fazer esse exercício, assim. E lembrando, tendo em mente de que ali a gente está numa situação de poder. Mais comentários, gente? Senão, acho que a gente pode ir encerrando. Aqui. Está dando notícias em que Vinícius Valfrio, Dida Sampaio, grande Dida Sampaio, falam sobre a cobertura das queimadas no Pantanal. Ah, olha só, os repórteres ajudaram a preparar cestas de alimentos para os animais silvestres. Ai, Manuel, depois se você lembrar, me manda esse link. Gente, não deixa de ser, assim, toda relação é uma negociação, assim, também, né? Então, a gente está sempre negociando, a gente está negociando discurso, a gente está negociando identidades, e é isso. E às vezes a gente está negociando, enfim, né? O almoço, ou tudo isso. Mas eu acho que isso que bom que a gente até, enfim, no meio dessa conversa falou disso, que é algo que eu até, enfim, poderia ter falado antes, mas que é da gente sempre lembrar, então, que principalmente nessas situações assim, de vulnerabilidade, das pessoas que estão vulneráveis, ou desses grupos minoritários ou estigmatizados, eles sempre vão ver a gente como dentro de uma estrutura do poder, e geralmente, gente, assim, uma estrutura de poder que legitima o poder da elite, né? Então, geralmente não é, tirando alguns casos aí, quando a gente pensa, né, em imprensa tradicional, geralmente a gente é a estrutura do poder quase opressora, assim, né? Então, já tem uma desconfiança, né, no geral, assim, é uma barreira a ser quebrada também. Gente, eu acho que hoje, então, acho que é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas aí, vocês vão mandando. Queria agradecer, porque eu acho que foi uma semana bem legal, assim, eu, pelo menos, para mim, foi uma semana de bastante imersão, eu não consegui assistir TV sem pensar no que a gente estava discutindo aqui, sem olhar para esses diálogos de uma maneira diferente, sem olhar para os meus diálogos com a minha família, meu namorado, meus amigos, dessa maneira. Então, eu espero que ajude muito, né, todos aqui que são repórteres, jornalistas, a pensar em coberturas que sejam mais voltadas para a paz do que para a guerra, mas eu acho de verdade que tudo que a gente viu aqui faz a gente repensar muito as nossas relações interpessoais também, a maneira com que a gente se comunica com o mundo, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente ama e não concorda. Então, eu espero que tenha plantado assim, boas sementinhas para reflexão, é uma reflexão que não acaba aqui. Toda vez que a gente está usando a comunicação não violenta, a gente vai aprendendo coisas novas, a gente vai tendo uns insights, entendendo as coisas. É um exercício super legal. Ai, que legal, viu, Manuel? Muito legal. E é isso, gente. As aulas ficam, então, disponíveis, elas devem ser disponibilizadas acho que em até 7 dias depois do curso também, aí vocês podem rever. Os slides estão aí para vocês. E qualquer dúvida, eu deixei aí nos slides, no final, no último slide, o meu LinkedIn, o meu Twitter e o meu e-mail. Então, ficam aí os canais abertos para a gente seguir conversando sobre tudo isso e muito mais. Tá bom? Sempre há uma boa dose de utopia, é verdade. Mas eu sou daquelas que acham que a utopia é necessária. Assim, sabe? A gente não dá para viver muito sem a utopia. Ai, que bom, gente. Fico feliz, de verdade. Os slides vou mandar para o pessoal do EDP e eles colocam na área do curso também. Qualquer dúvida, vocês... Vou ler, Kevin. Depois a gente faz uma lista. Me mandem as recomendações que vocês têm de material também. Pedir para o Manuel mandar os podcasts, Kevin, Léo, enfim, me mandem os livros também que eu posso incluir nos slides.
De repente faço uma thread legal no Twitter também, com todos esses conteúdos, para a gente trocar isso tudo, beleza? Mandem essas sugestões, por favor. Manda por e-mail também, qualquer coisa. De repente eu coloco tudo no slide, faço uma thread, enfim. A gente vai trocando essas coisas. E vamos tentar exatamente colocar em prática. O mais difícil. Mas vamos lá, gente. Valeu, gente. Boa noite, viu? Brigadão. Foi muito show. Obrigada. E se adicione no LinkedIn. O meu tá ali, Bárbara Libório também. A gente vai criando essa conexão. Tchau, gente. Valeu.